Salve, salve, torcedor São Paulino, mais um vídeo aqui no nosso canal Mário Filho Tricolor, né? Vários dias aí de novo sem gravar vídeo pro nosso canal, mas fazer o que? O São Paulo foi eliminado de tudo, agora não tá disputando basicamente nada, né? Agora talvez dê um respirozinho aí, mas vamos ver ainda o que vai acontecer, né? O São Paulo foi até São Januário, lá no Rio de Janeiro, e conseguiu uma vitória. Para mim foi até impressionante, porque eu estava esperando a derrota, né? Não sou do torcedor mais otimista, né? Não sou otimista, mas o São Paulo foi lá e jogou como um time grande. O São Paulo jogou como é o São Paulo, né? O São Paulo se impôs perante o Vasco, mesmo com desfalques, vários e vários desfalques que o São Paulo tem, mas ele se impôs, ele ficou ali e jogou como um time grande, né? Por mais que é um time grande que está muito mal das pernas, mas ele jogou como um time grande, e foi bom de ver isso, foi muito legal ver isso, porque o São Paulo estava vindo uma sequência terrível, é lógico, ganhou ali do Bahia, agora segunda vitória consecutiva, né, deu uma respirada com mais 6 pontos, então o São Paulo agora talvez vai galgar ali um G6, porque o G7 tem que ter uma combinação muito perfeita para dar um G7, mas provavelmente vai ser um G6, e para o São Paulo chegar no G6 não vai ser fácil, vai ser muito difícil, inclusive porque o próximo jogo que o São Paulo tem é justamente contra o Flamengo, que está lá brigando ferro a ferro ali com o Palmeiras, então vai ser muito difícil esse jogo, mesmo jogando em casa, o São Paulo vai ter muita dificuldade para ganhar do Flamengo, né? Mas o São Paulo conseguiu essa vitória. Olha, pensa numa vitória importante. Foi essa, uma vitória importante para o São Paulo tentar disputar uma vaga dessa pré-Libertadores. É para tentar. Não é que o São Paulo ganhou hoje e não vai conseguir a vaga. Não. O São Paulo vai tentar uma vaga, na minha opinião, ele vai tentar uma vaga na pré-Libertadores, o que isso por si só já é uma vergonha completa, é uma vergonha assim das grandes, é uma vergonha gigante que o São Paulo está tendo, porque um time do tamanho do São Paulo brigar por uma pré-Libertadores, para tentar brigar por uma pré-Libertadores, é uma vergonha completa, né? E gerada por essa diretoria incompetente que o São Paulo tem aí, né? Espero que eles saiam o mais depressa possível, essa diretoria horrorosa que o São Paulo tem. Vamos falar do jogo, pessoal, aqui das escalações, né? O Crespo entrou com 3-5-2 de novo, né? A sua característica formação, né? E entrou com, eu vou falar os jogadores, já vou dar as notas, né? Para ficar aqui um pouco mais dinâmico. Rafael foi exigido algumas vezes, e ele se portou muito bem. Eu lembro de 2 chutaços que os caras do Vasco deram, e ele foi e buscou. Então, Rafael, nota 8,5, muito bom, né? Ajudou muito a garantir esse resultado de hoje. A zaga, Arboleda, Alan Franco e Sabino, vou colocar aqui separadamente, né? O Alan Franco, ele foi dos 3, foi o menos, foi o que desempenhou menos ali, né? Mas notas 6,5 ali para o Alan Franco, não comprometeu, né? Mas assim, não teve destaque. Então, em comparação com os outros 2, né? Para o Sabino, jogou muita bola hoje, olha, impressionante, o Sabino muito seguro, saindo tocando muito bem a bola, olha, jogou muito, muito bem hoje o Sabino, nota 8 para ele, e o Arboleda, que hoje, gente do céu, hoje a Arboleda jogou muita bola mesmo, a Arboleda jogou demais, tirou todas, ele não perdeu uma sequer, e ele tirou todas e ainda sofreu o pênalti, né, que foi para o Lucas cobrar. Então a Arboleda nota 9 hoje, muito, muito bem a Arboleda nesse jogo de hoje, né? E impressionante o São Paulo jogar assim fora de casa, né? São Paulo conseguiu jogar fora de casa, e o que é muito difícil, e ultimamente só vinha levando pancada do Vasco, e eles hoje conseguiu se destacar, o São Paulo aí conseguiu essa vitória de 2-0, né? Os volantes, ali a linha de frente da zaga, Pablo Maia, nota 6,5 aí, Bobadilha nota 6, né? Não desempenharam muita coisa não, e Marcos Antônio ficou um pouco mais à frente, jogou bem também, razoavelmente bem, nota 6,5 para ele,
Aí, Mailton não desenvolveu nada, né? Ainda parece que tá meio assustado com o São Paulo. Então, o Mailton aí nota 5,5 para ele. E do outro lado, Enzo Dias, né? Que naquela hora ele reclamou, falando que foi pênalti, e foi pênalti claríssimo, gente. Foi pênalti claríssimo, tanto do Arboleda, né, que foi agarrado, e o pênalti claríssimo do Ferreirinha, que o juiz não deu. Né, o cara colocou, primeiro ele colocou a perna na frente, depois ele colocou o braço em volta, assim, ó, do tronco do Ferreirinha. Isso aquilo ali não é pênalti. O que é pênalti, gente? Pelo amor de Deus, a gente, você vê os comentaristas falando, não, aí não dava, não. Você não tem que falar nada. O negócio é que foi pênalti claríssimo. Foi pênalti claríssimo, mas não foi dado, né? Então, o Enzo Dias aí, nota 6 para ele, né? E na frente, o Tapia, muito brigador, muito brigador mesmo, disputando todas as bolas. Então, o Tapia aí, nota 7,5 para ele. E o Lucas fez o gol, né? De pênalti, mas bateu bem. Tá voltando ali a jogar, né? Tá tendo mais chance, tá tendo de jogar, de fato, né? Que é conseguir entrar em campo, né? Então, o Lucas está conseguindo. Tipo, pareceu que ele deu uma sentida ali, mas tomara que não seja nada, né? E o Lucas Moura, então, nota 8 para ele, fez o gol. Os jogadores que entraram, o Ferreirinha entrou no lugar do Tapia, nota 7 para ele aí, jogou bem, sofreu pênalti que não foi dado, mas jogou bem. Quando joga bem, a gente tem que falar que joga bem. Então, Ferreirinha, nota 7,5 para ele. O Rigoni entrou no lugar do Lucas Moura, horroroso, tenebroso, péssimo. Olha, gente, nota 1 para o Rigoni, porque ele errou 2 gols na cara do gol, que era para ele ter feito. É horroroso esse Rigoni, horroroso, não sei nem porque voltou aqui, né? Então, nota 1 para o Rigoni. Alisson também, aquela partida protocolar do Alisson, né? Totalmente protocolar. Então, nota 6 aí para ele. Ele vai ficar aí, né, nessa média aí, porque o Alisson, aquele Alisson que a gente viu jogando na Copa do Brasil e tal, parece que desapareceu esse Alisson aí, né? E o Luiz Gustavo que entrou, fez o gol, né, com aquela belíssima jogada do Ferreirinha. Então, Luiz Gustavo, nota 8, fez o gol. Então, o São Paulo agora, ele está um pouco mais tranquilo. E o Crespo, né? O Crespo, nota 9 aí, porque soube armar certinho e soube fazer substituições corretamente para que o São Paulo conseguisse se impor diante do Vasco e conseguir essa vitória importantíssima, né, para os planos do São Paulo, que é única e exclusivamente disputar a vaga para ir para pré-Libertadores, né? Então ele vai disputar ali com o próprio Vasco, está disputando ali com o Corinthians, está disputando com o Fluminense. Então são esses times aí que o São Paulo vai disputar essa vaguinha aí para Libertadores pela pré-Libertadores, né? Porque o G, né, que é o G4, que vai direto, com certeza o São Paulo não vai conseguir, está muito distante disso, infelizmente, pelas péssimas atuações em vários jogos aí, tanto na época do Zubeldia, quanto na época do Crespo. Essa que é a grande realidade, né? Então o São Paulo estava com 41, agora vai a 44 pontos, mas permanece na 8ª colocação, e vamos ver o que o São Paulo vai fazer para o próximo jogo aí, contra o Flamengo. E por mais que eu não quero que o Palmeiras ganhe, eu vou torcer pro ganhe o campeonato, né? Eu vou torcer pro São Paulo, logicamente, né? E a gente demonstrar a nossa força perante o Flamengo lá no Morumbi. Tá certo, pessoal? Agradeço a companhia de vocês. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam da partida, né? Dos jogadores aí, pra gente conseguir ter um debate aí sobre a atuação do São Paulo, que foi muito boa hoje contra o Vasco da Gama, e eu esperava realmente que vinha a derrota, mas veio a vitória, e veio uma vitória contundente, com o time jogando bem na defesa e no ataque. Isso é o que importa. Tá certo, pessoal? Valeu, obrigado, até mais.